Sim, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu delicioso canal e ao especial de 100 mil inscritos. Porque, uhul, nós alcançamos a marca de 100 mil inscritos, o que me deixa realmente muito feliz. Nesse momento, também quero agradecer muito a vocês e para comemorar o dia, vou sortear, com o apoio da empresa Reichunger, 3 mini panelas de arroz digitais da Reichunger. Explico no final como participar do sorteio do vídeo. Mas agora, vamos ao assunto arroz. Hoje eu vou mostrar para vocês como cozinhar o arroz corretamente, quais são os diferentes tipos de arroz, como diferenciá-los e, principalmente, qual arroz combina com quais pratos. Divirtam-se com o vídeo. Existem mais de 100 mil tipos de arroz no mundo. Aqui estão 5 dos meus favoritos. Essas são as mais comuns e as que como com mais frequência. Basicamente, os tipos de arroz são divididos entre arroz de grão curto, médio e longo. O arroz de grão curto tem menos de 5,2 milímetros, o de grão médio entre 5,2 e 6 milímetros, e o arroz de grão longo tem mais de 6 milímetros. O arroz de grão curto possui mais amido insolúvel, por isso fica mais pegajoso depois de cozido. Também há diferenças no processamento. O arroz descascado e polido é chamado de arroz branco, enquanto no arroz integral, o germe e a camada de farelo ainda estão presentes. Assim, ele tem mais nutrientes e mantém você saciada por mais tempo. O arroz parboilizado é um arroz pré-cozido que passa por um processo especial, fazendo com que os nutrientes migrem para o interior do grão antes de ser descascado. Esse arroz, portanto, tem mais nutrientes do que o arroz branco e não precisa de tanto tempo de cozimento quanto o arroz integral. Mas por causa do processo de parboilização, ele perde bastante sabor e aroma. Por isso eu, pessoalmente, não gosto muito de comê-lo. Meu arroz aqui, é claro, também é da Reichunger, porque essa jovem empresa de Bremen se dedicou a oferecer os tipos de arroz mais saborosos das melhores regiões produtoras do mundo. E eu acho que dá para sentir isso no sabor. Com o código YUMYUMREIS, vocês ainda ganham 10% de desconto em todos os produtos da Reichunger. Então, agora vamos passar para o preparo do arroz. E não estou falando de arroz de saquinho, porque definitivamente não sou fã disso. Assim, muito do sabor se perde na água. Eu vou mostrar para vocês como preparar um arroz delicioso usando o método de absorção. Basicamente, vocês podem cozinhar o arroz de diferentes maneiras. A mais comum é na panela. Para isso, vamos usar o arroz basmati. Ele é um arroz branco e de grão longo. O tempo de cozimento é de cerca de 20 minutos. Aqui, vamos usar 2 copos de arroz para 2 porções. Vocês também podem usar outro medidor ou um copo para medir. A proporção de água para arroz no arroz basmati é de 1 para 1,5. Depois, precisaremos de 3 copos de água para cozinhar. Antes de tudo, o arroz sempre deve ser lavado para remover o excesso de amido e também para limpá-lo um pouco. Normalmente, 2 ou 3 lavagens são suficientes, até que a água não fique mais turva. Para lavar, vocês podem usar uma tigela própria para lavar arroz, uma peneira ou até mesmo lavar direto na panela. Agora vamos adicionar as 3 xícaras de água. Aqui, neste ponto, vocês podem cozinhar qualquer tipo de arroz da mesma forma. Só precisam prestar atenção à proporção correta de arroz e água. Vou colocar tudo isso na descrição do vídeo. Pronto, agora tampe e começamos na potência máxima, com fogo alto. Deixe o arroz ferver e cozinhe por 1 ou 2 minutos. Se começar a transbordar, abra a tampa rapidamente, mas antes disso, já vamos abaixar o fogo. Ou seja, quando começar a ferver, espere um pouquinho e depois abaixe imediatamente para fogo médio, para que fique só borbulhando levemente. Assim que a água estiver quase sumindo da superfície, abaixe novamente para fogo baixo. Eu sempre deixo na potência 3 de 10 e deixo cozinhar assim por mais uns 15 minutos. Normalmente, eu não tiro a tampa durante esse tempo, mas vou mostrar para vocês como fica. Só depois de 15 minutos, eu abro a tampa rapidinho e coloco um pano entre a tampa e a panela. Depois deixo mais uns 5 minutos na potência 1. O pano absorve a umidade restante. Agora o arroz basmati está pronto. Ele está soltinho, fofinho e levemente firme.
Eu como arroz basmati com pratos indianos, de preferência com curries indianos. Aqui eu tenho o arroz jasmim, que também é um arroz branco de grão longo, mas é claro, também existe a versão integral. O arroz jasmim está cozido, levemente pegajoso e tem um aroma maravilhoso. Eu já mostrei para vocês como prepará-lo no meu último vídeo do Taikiri. Eu, claro, prefiro comer arroz jasmim com pratos tailandeses, mas também gosto dele como acompanhamento de comidas chinesas ou como arroz frito. O próximo arroz é o arroz para sushi. Ele é um arroz branco de grão longo e, como o nome já diz, é perfeito para fazer sushi. Nós vamos cozinhar esse arroz na panela de arroz digital. Então, para quem come tanto arroz quanto eu recomendo com certeza comprar uma panela de arroz. Porque com ela, cozinhar arroz é certamente muito mais fácil e sempre dá certo. Como eu já contei, toda família na China tem uma panela de arroz, porque é simplesmente super prático. Também me perguntaram no que observar ao comprar uma panela de arroz. Isso depende do uso que vocês pretendem dar a ela. Existem modelos mais simples, que apenas cozinham o arroz e o mantêm aquecido. E há, por exemplo, a panela de arroz digital, que faz muito mais do que apenas cozinhar arroz. Aqui também existe um programa especial para cozinhar arroz branco, integral ou para sushi, além de outros modos, para que você consiga exatamente o tipo de arroz que deseja. Outra coisa em que você deve prestar atenção é, claro, o acabamento. Eu, pessoalmente, prefiro as panelas de arroz que abrem para cima e não as que têm tampa removível. Inclui acessório para cozimento a vapor. E a panela interna deve ser antiaderente. Este aqui tem um revestimento cerâmico de alta qualidade. Assim, nada gruda mesmo. Em modelos mais baratos, já aconteceu de o revestimento estragar relativamente rápido. Então, uma panela interna bem feita é importante e, claro, também a limpeza. Preste atenção para que tudo possa ser facilmente removido para limpar direitinho. Se vocês tiverem interesse na panela de arroz digital, vou sortear 3 unidades dela na versão mini no final do vídeo. Agora vamos cozinhar o arroz para sushi. Ele deve ser lavado antes. A proporção de arroz para água é 1 para 1,5. No Japão, o arroz para sushi, é claro, não é usado apenas para sushi, mas também é servido como acompanhamento para todos os outros pratos. Na China, também se prefere comer arroz de grão curto. Ele é bem grudento, macio e também tem um sabor levemente adocicado. Para quem realmente quer fazer sushi, uma tigela de madeira chamada hangiri ou qualquer outra tigela de madeira é ideal para preparar o arroz de sushi perfeito, porque a madeira absorve o excesso de líquido do arroz e evita que ele fique muito empapado. E por fim, temos ainda 2 tipos de arroz integral. Primeiro, o arroz integral comum, que é um arroz de grão curto. A proporção de arroz para água é de 1 para 1. Tem sabor levemente adocicado e textura agradável. Gosto de comer com peixe, carne ou em pratos de arroz na frigideira. E aqui temos o arroz preto, que é um arroz de grão médio. A proporção de arroz para água é de 1 para 2,5. Tem um aroma de noz, é super gostoso, tem uma textura firme e também é levemente pegajoso. Eu realmente prefiro comer esse arroz como sobremesa ou até mesmo em sorvete. Isso me traz lembranças da infância. Posso mostrar para vocês algumas receitas com ele, se quiserem. O arroz preto é, na verdade, o meu favorito secreto. Eu não como esse com tanta frequência, mas acho super gostoso e ele tem um sabor inconfundível. Eu definitivamente recomendo para todo mundo que quiser experimentar um arroz diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que agora saibam um pouco mais sobre o meu cereal favorito. Agora, vamos ao sorteio. Como já foi anunciado, serão sorteados 3 mini panelas de arroz digitais da Rice Hunger. Vocês podem participar deixando um comentário e respondendo as seguintes perguntas. São elas: qual é o seu tipo de arroz favorito? Com que frequência você come arroz? E você acha que uma panela elétrica de arroz dessas seria útil para você? Se sim, então vocês estarão participando do sorteio, é claro. O vencedor será anunciado em 2 semanas. E eu desejo a todos os participantes muita diversão e boa sorte. Participando. Bom apetite e a gente se vê no próximo vídeo.